A gente, no exercício passado, a gente foi, eu tentei estimular vocês a praticarem desenhar corpos sem ficar preso a algumas questões do contorno ou do entorno, né? E focar mais na direção, no movimento, em coisas que são estruturais para a construção da figura humana, que é importantíssimo, muito importante. Principalmente para as pessoas que não têm experiência, quando elas vão desenhar, elas vão olhar o dedo, a ponta do dedo, a ponta do não sei o quê, a linha tal, e ficar preocupando com coisas que não estruturam a figura. Então, essa questão do ombro, enfim, várias questões são secundárias. Quando a gente está iniciando qualquer coisa de estudo do desenho, a gente tem que entender a estrutura daquilo. Então, a gente vai observar algumas coisas. Por exemplo, essa imagem, essa figura que eu coloquei aqui, são vários modos de estruturar uma figura. Então, a gente estruturou a partir de palitinhos, mas a gente poderia e a gente vai colocar mais alguns elementos para criar alguns volumes do corpo. E aí vocês percebem que os pontos de articulação tá sempre à mostra, ou sempre pontuado ali, seja com vazios, seja com bolinhas e tal, de interligar as partes. Esses 4 modos de estruturar, por exemplo, são importantes e interessantes, mas não são os únicos. Eu só coloquei aqui como exemplo mesmo. E aí a gente tem que analisar como nos apetece ou como aquilo que nos é melhor, né? Então, por exemplo, eu, Wesley, quando estou desenhando figura humana, eu faço isso aqui, daqui eu pulo para cá. Mas isso é o Wesley fazendo. E esse aqui. Então eu estruturo mais ou menos assim, e aí eu caminho já para cá. Por exemplo, esses 4 modos que estão aqui, vocês podem fazer um, depois ir colocando os elementos de detalhe. Mas vocês podem caminhar por esse, depois vir para cá e melhorar com esse. Isso tudo vai estar disponível para vocês, tá? Na pasta. E, e acho que é importante a gente estudar todos. A gente está estudando a partir de uma apostila, de algumas apostilas, de alguns métodos que eu considero mais didáticos e claros, mais objetivos. Tem uns outros que são mais. Eles entram em detalhes muito específicos, e aí, para quem está iniciando, não vale tão a pena, só confunde a cabeça. Então, o que a gente está fazendo nessas 2 aulas, na anterior, né? Quem perdeu tá no YouTube lá gravado, e acho que tem um link no grupo, na descrição do grupo. E essas 2 aulas, principalmente, são para estruturar a figura. Então, se você estrutura a figura, depois colocar olho, boca, nariz, mão, no braço, os músculos, vai ser um problema menor, porque a figura vai estar estruturada. E aí hoje a gente vai conversar sobre algumas coisas também para ajudar a gente a orientar o nosso modo de construção do corpo. Algumas pessoas com certeza já viram isso e não tem problema. Outras pessoas não viram, mas eu vou apresentar para vocês. A gente entende que até aqui a gente entendeu que tem vários modos de estruturar uma figura. Aqui eu dei 4 exemplos, porém pode haver mais. Uma coisa que eu falo muito com os meus alunos, né, em outras ocasiões, é que, tipo, se existem, vamos dizer que no mundo existem 3 métodos de fazer um corpo humano. Obviamente existem infinitos, mas só existem 3 métodos. E aí você, um novo estudante, quer desenhar um método. O ideal para um estudante é aprender todos os métodos, porque a partir dessas referências você vai construir o seu modo de produção. Por exemplo, se vocês vão perceber isso ao longo das nossas aulas, quando eu for começar a desenhar mais ao vivo,
vocês vão perceber que eu vou pulando de um método para o outro, eu vou transitando entre as coisas para construir as figuras. Eu não quero impor nada aqui para vocês, eu só estou. O que eu estou impondo, não sei se é impondo também, porque eu não obrigo ninguém a produzir, mas eu estimulo a fazê-lo, é a gente praticar. Então, eu vou apresentar algumas coisas, possibilidades, vocês vão praticar e nesse processo vocês vão aprender a se desenrolarem nisso tudo, tá bom? Deixa eu ver aqui. Eu vou compartilhar outra tela com vocês. Só um minuto. Quando a gente estuda anatomia ou figura humana artístico, para artístico, alguma coisa assim, a gente tem alguns métodos de análise da figura. Deixa eu botar aqui mais para cima. Ok. A gente tem alguns métodos de análise da figura. E esses métodos de análise ajudam a gente a orientar, né? Então, deixa eu pegar aqui um lápis mais forte. Então, a ideia disso... Espera aí. A ideia disso é orientar a gente. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui. Eu vou ter que coisar um negócio aqui, senão o YouTube pode prejudicar vocês e a mim. Espera aí. Não sei se isso vai ajudar. Então, por exemplo, essa imagem, vou deixar assim por causa do YouTube, tá? Essa imagem, por exemplo, enquanto isso eu vou tentar compartilhar de novo. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre estrutura de cabeça, então anotem isso aí. A gente pode fazer análise da proporção do corpo a partir da estrutura da cabeça e a partir do quadril. Então, a gente pode ter duas unidades de medida. E aí, quando a gente está tratando de proporção, isso em qualquer sentido, a gente está pensando uma partezinha em relação a um todo. Então, quantas vezes essa partezinha vai se relacionar com esse todo? Ok? Então, eu vou tentar colocar a imagem toda aqui. Vocês consigam ver. Não sei se vão conseguir, mas está tudo bem. Então, quando a gente está falando de proporção, a gente está falando de um pedaço e relacionar ele com um todo, para nos orientar e poder esclarecer algumas coisas. Então, tipo, não é que qualquer corpo, qualquer análise que você fizer de qualquer corpo, seja ele qual for, tem que se enquadrar nisso. Na realidade, ele vai sair, e aí você vai ver a quantidade ou como isso vai sair, como isso vai destoar dessa proporção. E aí o que eu vou apresentar é um padrão possível para análise, mas que é consagrado e todo mundo meio que estuda isso na escola e em qualquer lugar que pense e desenhe. Só que você pode usar outras referências. Por exemplo, existem pessoas, vou ficar em pé aqui, que usam o tamanho da cabeça. Então, pensam o tamanho da cabeça em relação a todo o corpo. E aí, isso é interessante. A gente vai ver quantas vezes essa cabeça vai se repetir ao longo do corpo. Porque quando a gente for construir, galera, e aí algumas pessoas viram isso, tiveram certos problemas quando fizeram os esqueletos,
porque a cabeça ficou pequenininha, fizeram uma cabeça pequenininha e um corpo gigante. E aí, tipo assim, fizeram um corpo gigante. E aí, destoa. Então, a ideia de estudar a proporção é a gente, quando estiver construindo o nosso corpo, seja olhando uma referência, seja criando um personagem, que eu sei que alguns trabalham fazendo isso, é importante pensar sobre isso. Ah, mas é um padrão, eu tenho que seguir o padrão, eu não gosto de seguir o padrão. Ok. É importante você estudar o padrão para você desconstruir ele mesmo. Então, uma caricatura, o cara que faz caricatura, por mais que a caricatura seja um negócio estilizado, bem cartunesco e tal, o cara que faz caricatura, ele tem que estudar o padrão para poder saber o que, que ele vai destoar, o que, que ele vai deixar grande, pequeno, qual é a relação dessas partes. Então, não pensem que eu estou querendo impor alguma coisa. E aí, ponto. Como eu falei, tem a ver com uh, a parte, a relação da parte com o todo. Eu posso pegar a cabeça, como é muito comum. E aí você vai fazer a contagem. Deixa eu pegar aqui uma régua. Se você tem régua em casa, ótimo. Você pode pegar e medir aqui. Tipo, a cabeça dela tem 3,5 cm, por exemplo. A cabeça dela tem 3,5 cm. Aí eu vou ver quantas vezes isso vai se repetir aqui ao longo do corpo dela todo. Estou com medo de vocês não verem, mas acho que vocês vão conseguir ver. Só a parte de baixo que vai ficar complicado. Então aqui, uma, né? Dois, três, vou botar mais para cá. Três, quatro, cinco. Eu acho que vocês não vão conseguir ver o restante. Seis, sete, mais ou menos. Deu 2,5 embaixo. Então ela tem uma, duas. Ela tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Eita, olha, eu sou tão ruim de matemática que eu erro na coisa básica. Mas tá tudo bem. Errar é humano. Agora ficar no erro aí é palhaçada. Sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete, aí eu posso colocar aqui 7, alguma coisa. Vou inventar um número aqui, tá? 7,8. Mas geralmente esse final, ou ele vai ser uma outra cabeça, que vai ser a número 9 aqui embaixo, ou ele vai ser meia cabeça. Aqui deu mais de meia. Então, isso também tem que estar, ou talvez estará associado, porque ela não está reta, né? Então ela está um pouquinho inclinada. Se a gente for fazer a partir daquele padrão que a gente estava estudando no livro. Ok? Então, ok. A Wesley, igual a Carolina Reis, falou que ela faz isso. Ótimo. É uma possibilidade. Eu conheço outras pessoas que não utilizam a cabeça como material de referência. Ela utiliza o quadril. Então, quantos quadris se repetem ao todo? Eu vou ter que ligar de novo o computador. Quantas vezes o quadril vai repetir nesse todo? Essas coisas que eu estou falando, no início, ela é muito chata. Porque você precisa medir, você precisa fazer e comparar. Mas, depois da 50ª vez que você faz, o seu olho, e isso eu posso falar por experiência própria, o seu olho já sabe algumas coisas, ele vai percebendo essas distâncias automaticamente. E isso é uma parada muito bizarra de legal. Entendem? Então, sempre a gente vai ter que analisar e comparar a partir disso.
porque isso nos orienta. E a gente precisa disso. Depois, ao longo do seu caminho, do seu percurso, na sua prática, você vai desenvolver outros métodos de perceber, analisar, se orientar, e isso é legal. Então, eu posso analisar, por exemplo, o tamanho do braço a partir da contagem de cabeça. Então, eu vou vir aqui do início aqui da cabeça, do braço, né? E vou pegar a quantidade de cabeça, vou virar aqui para vocês verem. E vou ver quantas vezes se repetem no braço, para me saber qual o braço, o tamanho ideal do braço. Então, vamos lá, peguei aqui 3,5 cm, e aí, eu não tenho lápis, não tenho régua. Não tenho régua, eu sou uma pessoa que não trabalho com régua, sou muito alternativo, odeio números e tal, tá tranquilo. Você pode pegar seu lápis, botar a ponta do lápis aqui, e a sua mão, o seu dedão aqui, ó, marcar outra linha, pegar a medida, ó, aqui, e comparar lá. 1, 2, 3. Nossa, 3 cabeças, certinho, uma mulher perfeita. E aí, perfeita para quem, não é mesmo? Então, eu analisei o braço a partir da cabeça. Então, se eu estou construindo ela, eu não vou ficar. Eu vou desenhar, estruturar isso aqui, e aí eu posso vir pegar a cabeça e utilizar a comunidade de medida para aproximar da referência. Ah, mas eu quero fazer um monstro, uma mulher com uma mão gigante. Aí você pode pegar e botar 7 cabeças e botar a mão dela aqui embaixo. Às vezes, a mão vai dar mais ou menos a altura de uma cabeça, assim, em alguns casos. No meu caso minha mão é muito grande. Então, esse é um modo de analisar. E eu gostaria que vocês se aprofundassem nisso. É importante. Vou pegar outra referência das minhas referências, já que meu computador está me boicotando. E tá tudo bem? Ele que lute. Eu não tenho dinheiro para comprar outro. Eu vou pegar outras referências aqui. Esse aqui tá legal, né? Eu vou tentar entrar de novo. Ah, esqueci. Peraí. Eu tenho várias referências nesse estilo. Depois eu vou compartilhar com vocês mais pra frente. Senão vocês vão cortar caminho e querer correr. Quer ver? Acho que pode ser. Vou usar essa aqui também. Quero apresentar. E vamos observar isso aqui. Eu consegui. Eu acho. Tá. Vamos continuar aqui na tela onde está a imagem da minha mão, tá? Não mudem ainda não. Eu estou apresentando, mas não olhem lá a apresentação ainda não. A gente vai ver com calma, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver aqui se está ajustado. Mais ou menos. Eu vou tentar fazer e quando eu tiver de deixar de lado eu coloco. Enfim. Enfim, vamos lá. Esse homem está de costas, né? Então eu faço aqui, ó, a marcação mais ou menos da cabeça dele, que é um pouquinho acima aqui do final da barba, até aqui o couro cabeludo dele, tá? Tem gente que coloca, tipo, você tem lá a cabeça, aí você tem lá o couro cabeludo. A pessoa, o sujeito, o indivíduo, tem um cabelo grandão, né? Tem um cabelo gigante. A pessoa vai pegar daqui até aqui. Não. Você sempre pega um pouquinho mais embaixo, tá? Ignora esse cabelão aqui que tá aqui em cima.
Porque isso é só volume, não é da cabeça, é só do cabelo. E aí a gente nem conta com isso, a gente vai contar só com essa medida aqui, do queixo à ponta do garfo. Isso aqui vai ser a nossa unidade. Ou para quem quiser, pode ser o quadril. Como eu já fiz da cabeça, eu vou fazer do quadril. Esse moço tá com uma tanguinha bem sensual. Acredite, gente, tá bem sensual mesmo, ó. Tá com o cofrinho de fora e tudo. Não tá cabendo nele. Enfim, eu vou pegar do mesmo modo, né? Tá vendo? Eu peguei aqui a ponta até a outra ponta, tá vendo? O meu dedão tá aqui, isso, tá vendo? Isso aqui é a minha unidade de medida. É isso que eu vou comparar no todo. Depois que eu fiz aquela estrutura, né, esquelética, para me orientar, eu vou começar a comparar para poder me aproximar disso, tá? Então vamos lá, isso aqui. Vou virar, tá? Para ficar mais fácil. Eu não tirei o dedo daqui. Então, ó, vamos ver quantas vezes o quadril dele vai se repetir nesse corpo todo, tá? Então, eu peguei daqui, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 partes utilizando o quadril como unidade de medida. Então, é 1, 2, 3, 4, 5. Tem menos que o quadril é maior, tá, gente? É meio que óbvio mesmo. Tá bom? Então, eu compartilhei lá uma tela, eu queria fazer algumas análises com vocês, para quando vocês forem desenhar, não tem essa informação. Ah, tem 7 cabeças, e daí? E daí que isso traz algumas informações para a gente. E aí, vamos lá para a apresentação? Coloca aí no seu celular, belíssimo, caríssimo, seu iPhone, e vamos lá. Eu não consigo ver nenhuma mensagem, tá? Então, só depois, quando eu pegar o celular. Só um minuto. Peraí, tô vendo aqui as mensagens no celular. É um processador bem antigo, é realmente mesmo. Lembra a proporção áurea? Sim, porque esses padrões esses modos de analisar o corpo humano buscando números genéricos que consigam comportar um número perfeito ou uma ideia de corpo ideal, eles sempre vão estar associados com a proporção áurea. O que era a proporção áurea? Eram números ou cálculos que se faziam da natureza, do mundo, para enquadrar no mundo ideal. Então, um corpo ideal para os gregos eram de 7 cabeças e meia, 8 cabeças. E aí eles criavam várias relações loucas para poder justificar que aquele corpo era perfeito ou não, aquela pessoa era saudável ou não, enfim. E aí você está associado a um ideal de corpo, a um ideal de padrão. E a gente pode utilizar isso, mas não como uma verdade, e sim como um ponto de partida para perceber e analisar outras construções possíveis. Muito doido. Enfim, depois eu vou compartilhar com vocês as referências. Vamos lá. Se a gente observar, seria muito cômodo para mim chegar para vocês e falar: ó, são 7 cabeças, se o corpo não tiver 7 cabeças, vocês estão ferrados e é isso aí, vocês que lutem. Só que não. O que é interessante observar nesse padrão, por exemplo, de 7, 8 cabeças, é que algumas coisas são muito
como é que eu posso falar? Elas estão muito, ajudam muito a gente a não criar uma coisa muito louca, assim, a ficar um pouco mais equilibrado quando a gente for produzir. Então, por exemplo, a cabeça número 2, o final da cabeça número 2 é geralmente nos mamilos, ou próximo aos mamilos. Deixa eu botar aqui pegar aqui a minha mesa doida aqui, enfim. Então, os mamilos geralmente estão próximos da segunda linha. Quando você tem esse padrão de foto, né, de imagem, de referência, né, ilustrativa, eles vão bater em cima certinho. Mas o que eu quero que informar vocês é que eles vão estar próximos da segunda cabeça. Próximos. A região do peitoral vai estar próxima da segunda cabeça. Às vezes o mamilo vai bater em cima, às vezes vai bater uma, mas como vocês sabem, mamilos são polêmicos. E vida que segue. A terceira cabeça vai estar próxima do umbigo, ok? Então, isso são pontos chaves, assim, porque às vezes a gente vai desenhar e fica o tronco gigante. E aí, essas coisas de, pá, eu posso usar a cabeça para medir, para saber mais ou menos onde vai bater as coisas, isso ajuda principalmente na criação de personagem quando você não tem referência. A quarta cabeça vai bater na região pélvica, na genitália. Quando você assiste a aula de anatomia em inglês não, desculpa, não seria capaz de fazê-lo, mas em espanhol, os caras chamam essa região de sexo. A quarta cabeça vai bater no sexo, nisso aqui. Eu acho um pouco problemático e retrógrado, mas tudo bem. Aqui na genitália, a quarta cabeça. Então, primeira cabeça, você pode ver que aqui na referência o sujeito está com um pouquinho de cabelo para cima, ou seja, um pouquinho mais embaixo. Da cabeça, primeira cabeça, segunda cabeça, terceira cabeça, quarta cabeça. A quinta cabeça vai bater mais ou menos no fêmur aqui, no meio, na meiuca do fêmur. A sexta cabeça é onde mais ou menos o joelho vai estar aproximado. Sétima cabeça, aqui no meio do. Não lembro o nome desse osso. Mas. E a oitava cabeça, no caso aqui, a oitava cabeça está batendo no pé. Mas às vezes vai vir aqui em cima, tá? As coisas vão terminar ali em cima. O cara vai ficar com o pé aqui. Enfim, vamos lá. Na figura feminina, né? Na imagem do fenótipo do corpo feminino, vai ter essas mesmas aproximações. Aí, como eu falei, vai estar próximo da linha, não vai estar em cima, né? Se você pegar algumas diferenças, os seios vão ser diferentes, a pelvis vai ser um pouco diferente, algumas coisas do corpo vão ser diferentes. Isso aqui é um padrão para a gente partir dele, tá? Não ficar preso nele, não. Alguns afirmam que o tamanho, geralmente, do fenótipo feminino é menor que o masculino, mas isso é relativo. Eu acho bom sempre observar e analisar essas coisas, tá bom? E vida que segue. Quando você desenha algum desenho de cartoon e tal, e você pode partir da cabeça. Então, você vai, faz uma cabeça gigante e bota o corpo com duas cabeças, uma cabeça. Isso acontece, tá? Isso é possível. Então, o que a gente está estudando é uma coisa mais aproximada do corpo humano, mas ele vai destoar para outros caminhos se você quiser, se for o seu estilo. Igual, tem muita gente que está no nosso grupo, na nossa turma, no CAC, que produz desenhos completamente diferentes desse tipo aqui que está aqui, por exemplo, do método do André Lumes, por exemplo. Eu gosto de usar André Lumes porque é mais fácil de pensar.
eu vou apresentar outro slide. Outro slide, ó, Deus me livre. Outra imagem. E a última. Por exemplo, essa senhorita, ela tá um pouco acima do chão, né? Porque tá de salto plataforma sinistro. Então ela tá mais altinha aqui, tá? E aí tá em a cabeça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eita, meu 7 ficou horroroso. Tudo bem. Ela se enquadrou bastante, né, desse padrão. Tipo, ela poderia talvez ter 7,5, mas ela não tem. Poderia ter 8, mas ela não tem. Ela tem 7. Então, cada indivíduo vai ser diferente, porque são indivíduos, tá bom? Cada um com a sua. É bom vocês sempre analisar. Sempre, 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 sempre. Pensando nessas estruturas, é que vocês vão construir os exercícios que eu vou passar. Então, vocês vão observar algumas. Eu vou botar outra imagem aqui para vocês ficarem olhando enquanto eu faço. Pego outro negócio. Eita. Olhem isso aí. Enquanto isso, olhem bem mesmo, assim. Não é para olhar, tipo, passar o olho. Olhem onde bate as coisas, como é que cada coisa tem uma altura que pode orientar, onde bate a mão, no meiuca aqui. Eu vou abrir um outro negócio aqui para vocês, para explicar o trabalho. Se você, no exercício, fizer outra contagem, eu não usei a cabeça não, eu usei sei lá o quê. Por favor, informem. Falem, eu fiz. Não, eu não tô muito preocupado absurdamente, assim, com o que exatamente que vocês vão fazer. No caso, se vocês vão escolher a cabeça ou. Mas é bom vocês informarem, porque isso vai ajudar a gente a não ficar perdido na hora de olhar o trabalho de vocês. Bom, o exercício para casa, ele vai ser mais difícil, porque ele vai ter uma questão da estrutura e um pouquinho mais de linha do que aqueles outros. E aí a gente vai conversar sobre isso. Quem entregou o trabalho ouviu falando muito sobre a linha. Mas muito. Eu enchi a paciência de vocês falando sobre linha, 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 porque isso faz parte da linguagem do desenho. E eu vou falar um pouco sobre isso. Vou falar sobre isso agora. Interromper o compartilhamento. Olhem aí, por favor, a imagem do caderno, novamente, do caderno não, da minha mão, né? Não estou mais apresentando nada, olhem aí. Quando eu falo de linha, você tem uma linha de construção, que é uma linha que vocês usam para desenhar, que geralmente é com um lápis mais suave, né? Mais sutil. Então vocês vão desenhando. Tem gente que vai desenhando assim, ó, direto. Acho perigoso e muito problemático isso aqui, direto, quando você está construindo um desenho. Quando você rabisca bastante, mesmo que seja devagar, é importante. Tipo, você está mostrando que você está construindo, está pensando calmamente para fazer uma coisa. Então, existem linhas de construção, são mais cabeludas, mais coisas, né?
E existem linhas que vão dar um certo acabamento. Então, eu tenho essa linha, e aí eu vou lá, dou uma apagada de leve, porque eu já construí o desenho, e vou deixar numa linha mais forte, mais grossa. Isso gera um contraste com o papel e torna a coisa um pouco mais interessante. Nos exercícios que vocês vão fazer, por exemplo, você vai ter lá um desenho que vocês vão ter que fazer. E aí, em alguns dados momentos do desenho, você tem uma linha bem grossa e uma linha fina ao mesmo tempo. Você vai engrossar a linha e afinar ao mesmo tempo. Em outros, você vai ter, por exemplo, aqui tem uma linha bem fininha, né? Nossa, essa borracha está tão suja. Misericórdia. Você só tem a linha, você não tem mais nada. Só tem essa linha aqui, tá vendo? Que vai insinuar uma esfera, um círculo. E não é um círculo qualquer, é um círculo com um certo volume, uma linha interessante. Então, pensar na variação da linha, tanto linhas que são mais rápidas, outras mais lentas, pensar em linhas retas, linhas mais orgânicas, ok? Isso tudo é linha. Existe uma coisa que se chama ritmo no desenho. O que é o ritmo no desenho? Quando você tem o ritmo na música é a relação entre tempos longos e curtos, entre tempos, não, entre tempos de notas, né, longas e curtas. Então, notas longas em articulação com notas mais curtas ou mais longas que essas, também com pausas, fazem com que crie um movimento. A mesma coisa acontece com o desenho. Então, você tem coisas mais longas e coisas mais curtas e mais longas. Isso gera um ritmo. Então, eu tenho um ritmo. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Então, eu tenho um ritmo. Isso é o ritmo do desenho. Observar essas coisas é interessante e é importante. Trazer isso para o desenho, em alguns ritmos eu posso colocar mais intencionalidade, outros eu posso colocar meia intencionalidade. Intencionalidade eu falo de força, mas não é exatamente isso, é só meu vocabulário mesmo. Então, eu posso manipular isso. Isso faz parte da linguagem do desenho. Então, algumas pessoas que eu consigo acompanhar os trabalhos na internet, eu acho que vocês podem explorar mais isso, ainda mais quem trabalha com computação, com coisas de computador, que o computador tem uma possibilidade. Ou seja, por exemplo, aqui eu peguei esse ritmo, que está aqui, essa linha geral, não fiz aqueles detalhezinhos bonitinhos que estão aqui. Eu estou pensando sobre isso. Quando eu falar com vocês sobre linha, eu quero isso. Coisas mais interessantes, que instiguem o meu olhar. Assim como de outros espectadores também. Tá bom? Vamos lá. Vou compartilhar a tela do exercício que vocês vão sofrer. Sofrer não, desculpa. Vocês vão fazer. E ok. Eu vou fechar a câmera aqui do celular, tá, gente? Porque eu vou ficar só com. Peraí. Eu vou ficar só com o áudio do celular e com o vídeo. O vídeo não, as mensagens. Que aí eu vou tirando as dúvidas de vocês conforme for. Cadê? Ok.
Tá todo mundo visualizando aí o rolê da apresentação? Eu espero que sim. Vamos lá. Esse é o exercício que vocês vão fazer. Na real, eu vou anotar, deixar anotado isso para lá, para vocês. Então, a gente fez um esqueleto e aí, partindo daquela prática de esqueleto, vocês vão entender exatamente o que vocês estão desenhando mais ainda, não é mesmo? Então, vocês vão fazer alguns exercícios no mesmo rolê do outro, né? Ainda estamos falando de estrutura do corpo, então estamos pensando sobre isso. E aí, só que aqui tem um agravante. As linhas são interessantes, bem mais interessantes, e a gente tem alguns mais movimentos e algumas nuances no corpo. Então, vocês vão fazer da página 38, aqui está número 31, mas aqui na apostila é o 38, aqui embaixo. Aqui é 38. Então, vocês vão fazer da página 38, belíssimos, e vão. Eu. E aqui complica mais, tá vendo? Aqui é um modo de interpretação do esqueleto, da estrutura do esqueleto. Então, eles não fizeram a costela bonitinha e tal, mas eles colocaram, eles, no caso, o André Lomes, ele colocou, de algum modo, a pelvis, né, o osso pélvico, a coluna, e aí alguns ossos de forma resumida, nada muito elaborado, absurdo. Só que, ó, observem como as linhas são bem interessantes, né? Como elas ajudam na construção de volume desse corpo. Não tem sombra, não tem sombreamento, é só linha. Ó que lindo, gente, ó. Ó que lindo essa linha aqui, ó. Essa daqui. Esse é o último, a última página é essa, que é incrível, tá? Então, esses aqui tem uns elementos do pé e tal. Essas coisas do pé, direcionamentos e resumos do pé, vocês vão tentar prestar atenção quando fizerem, porque isso vai ser de muita valia para vocês absorverem, a mão também, quando vocês forem criar os desenhos de vocês, ou só produzir o esboço de pé e tal. Isso ajuda muito. Por isso que é importante praticar. Eu não falo praticar só porque tem que praticar e tal. Você está fazendo, desenvolvendo uma linguagem. E todos vocês prestem atenção nas linhas. Por exemplo, aqui as linhas estão mais soltas e largadas. Só que elas não vão ficar assim no trabalho de vocês. Vocês vão criar a intencionalidade que ele não criou. Então, você vai construir essa linguagem de linha ou vai absorver esse repertório ao longo dos exercícios em cima. Quando chegar lá embaixo, no último, na página 41, vocês vão tacar aqui essas linhas intencionalizadas. Ok? Então, o exercício para a aula que vem, no caso da semana, é esse. E eu acho que vocês vão conseguir. Eu acho porque vocês conseguiram os outros. Então, aqui no primeiro, acho que no primeiro, nessa página aqui, ele está falando de ponto de equilíbrio também. Então, o corpo está equilibrado em um ponto específico no chão, né? Se tirar esse ponto, vai dar uma encambelada. Mas tem dois tipos de pontos tem o ponto de equilíbrio, que é esse aqui que está no chão, que faz com que o corpo tensione e se apoie de fato, né, nesse ponto aqui no chão. E tem o eixo central, que é aquele eixo da coluna que a gente fez nos outros e tal. Então a gente tem que observar esses dois, né? Então é bom vocês ficarem atentos. Agora vocês podem perguntar. Temos até 9h10 para poder responder todas as perguntas. Eu vou sair e vou voltar na, na tela. Só um minuto. Podemos usar caneta nanquim? Podem, muito. Mas tem que usar com calma e cuidado. Não vai destrambelhar usando caneta nanquim sem cuidado, tá? Depois que você fizer, sim. Eu até vou passar um outro. Deixa eu pegar aqui para vocês.
Ai, eu não posso compartilhar, peraí. Deixa eu ver como é que eu vou resolver isso aqui. O outro exercício que eu vou passar para vocês, e vou escrever, é você pegar aquelas imagens, algumas imagens que estão no Drive, que eu coloquei lá. Hoje eu coloquei mais figuras que estão lá. Vocês vão pegar até 10 imagens e vão produzir a contagem de cabeça, analisar até 10, tá? Se vocês fizerem 3 com ótima qualidade de estudo, para mim tá servindo. Isso. Então, vocês vão pegar vão ser dois exercícios. Esse do livro, que é o exercício prático e tal. Depois que vocês fizerem todos os exercícios do livro, da página 38 à página. Qual é o nome da página, gente? 41. Vocês vão fazer a partir daquelas imagens do Drive. E aí, na imagem do Drive, vocês podem desenhar o máximo que vocês quiserem pensando na contagem de cabeça. Então, a ideia é contagem de cabeça ou contagem do quadril, do ombro, enfim, vocês podem pensar sobre isso, mas fazer análise daqueles corpos até 10 e desenhar o que vocês puderem. Como seria talvez um passo a passo? Faz a cabeça, depois estrutura o esqueleto e aí você começa a contar a partir da cabeça e tenta adequar o esqueleto àquele padrão, observando a imagem. A imagem não tem 7 cabeças, tem 5. Então você vai tentar adequar com a imagem e é isso. Eu acho que eu não sei se eu estou sendo claro, porque às vezes eu sou confuso. Abre chat. Vamos lá, pode usar a caneta nanquim, faremos apenas exercício. Eu acho que eu já respondi. A intencionalidade está relacionada com a distância entre os elementos e o observador? Mais ou menos, mas não necessariamente. Não necessariamente. Porque existem regras ou padrões de regras de desenho que falam assim: quando a linha está muito perto, você faz uma linha mais forte. Quando a linha está muito longe, você faz uma linha mais fina e clara. Vocês podem se valer disso. E podem anotar isso que eu estou falando, tá? Quando a linha está numa região escura, ela vai ser mais forte e densa. E quando ela está voltada para uma parte clara, ela vai ser mais escura e mais. Eita. Quando ela estiver numa parte clara, ela vai ser clarinha, bem suave. Quando ela está numa parte muito escura, ela vai ser bem forte, bem intensa, que nem naqueles exercícios. E aí, como vocês vão observar isso bastante no no exercício do Loomis, né, naqueles esqueletos e tal, isso vai entrar em vocês não por osmose, mas instintivamente. Outras perguntas. É para fazer, não, é para desenhar e focar no ritmo apenas na última página, né? Não, essa questão do ritmo foi só um dado que eu dei para vocês observarem e utilizarem disso. Não precisam se preocupar absurdamente com essas coisas, mas tentem observar essas coisas porque isso vai apurar o sentido artístico e estético de vocês, tá bom? Mas não é uma coisa que vocês precisam ficar, tipo, grelados. Isso vai aparecer quando vocês se debruçarem sobre as imagens. Porque essas coisas que eu falo, às vezes você esquece. Mas quando você está desenhando, você vai lembrando, e isso para mim que importa. Essas referências estão no Drive? Sim, são. Esse livro está no Drive, na página Apostilas. E aí tá lá, Andréa Lumes, figuras sem dificuldade, ou enfim. Tá lá, Andréa Lumes. Esse é o primeiro nome que aparece. E está no Drive, tanto as apostilas quanto as imagens. É a mesma apostila da atividade da primeira? Não, não é a mesma, tá? É outra apostila, tá bom? Não entendi esse que você falou agora. Pode repetir, por favor? E aí, o que você não ouviu agora? Qual foi o agora que você não ouviu? Meu Deus. Show. Nesse do Drive, seria desenhar tudo igual, desse jeito do esqueleto, sem fazer a forma do corpo em si? Isso. Quando você faz da apostila, você não precisa desenhar o corpo, colocar mais coisa.
só aquilo que está ali na apostila. Não, não vai para fora daquilo, não. Foca naquilo ali, que aquilo ali tem muita coisa importante para observar. E aí, quando você for para a construção dos corpos que estão no Drive, né, corpos na pasta, corpos referências, aquele ali você pode colocar alguma coisinha a mais do corpo. Mas antes você tem que ter estruturado, muito bem estruturado. Se não tiver bem estruturado, quando você for fazer o corpo, vai estar tudo estrambelhado. Vai dar chabu. Thaís, eu não sei se entendi essa questão do ritmo tal. Vou reassistir a aula durante a semana. Qualquer coisa, eu posso tirar dúvidas sobre. Pode sim. Ok. Essa questão do ritmo, uma última explicação. Fazendo relação com a música, já que faz muito sentido em relação à música. Porque, né, a gente pensa ritmo, pensa música. Tá. Estão vendo aqui? Eu acho que sim. Tem algumas linhas aqui. Digamos que essas linhas são sons, né? Então, tem sons longos e curtos aí, não tem? Então, você tem, partindo daqui, ó, daqui desse dedo aqui do meio aqui. Aí você tem um negócio mais tipo tá, 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 tá. Então, eu fiz sons diferentes, né? Sons diferentes no sentido de tamanhos diferentes. Logo, eu fiz um ritmo diferente. Se eu acelerar isso ou deixar isso mais devagar, criei um ritmo diferente. Um ritmo mais rápido, mais lento. No desenho, a gente se utiliza disso. Algumas linhas são mais longas e outras são mais curtas. E aí elas estão criando uma relação. Linha longa, linha curta, linha longa, linha curta. Então isso cria um ritmo, né? Deixa eu ver aqui. Então, por exemplo, aqui no meu braço, vamos usar meu braço como referência. Então eu tenho uma linha curta, uma linha longa. Uma linha longa. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Então eu posso me valer disso. Mas você pode assistir a aula depois novamente e a gente pode conversar sobre isso.